Seguidamente vai usar da palavra o investigador Fernando Rosas. Muito boa tarde a todos e a todos, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, membros do Governo, a equipa, coordenador e a equipa responsável pelo programa Não Esquecer, os dirigentes da Casa da Moeda, os senhores embaixadores e demais personalidades. Breves palavras para dizer o seguinte: este livro é fruto de um projeto de investigação que começou. Este livro é fruto. Este não, por acaso trouxe o livro errado, mas. Mas este também é fruto de um projeto de investigação, mas não é o caso. Mas o nosso livro é fruto de um projeto de investigação, começou há alguns anos, e começou da seguinte maneira: um dia eu estava a visitar uma exposição em Cascais, da Paula Rego, por convite do meu. Muito obrigado, muito obrigado. Por convite do meu antigo aluno e nessa altura diretor dos Serviços Culturais da Câmara de Cascais, Dr. António Carvalho, arqueólogo, brilhantíssimo arqueólogo, mas que tem um hobby de historiador próprio da curiosidade dos historiadores, que é, ele havia férias, que tinha passado férias, em vez de passar as férias na praia, tinha passado a visitar os campos de concentração, em visitas guiadas que há sobre os campos de concentração. E era um assunto que também me interessava, eu tinha já visitado alguns, e na conversa, nessa altura, colocou-se o problema: há portugueses em todos os principais campos que nós conhecíamos, há portugueses registados e anunciados, aquelas placas que estão à entrada do campo, de que morreram ali portugueses, ou passaram por ali portugueses. E ele disse-me: porquê é que o professor não vai investigar isto? Porquê é que não pegamos aí num grupo e se vai investigar isso? E foi o que nós fizemos. A proposta veio de um arqueólogo, enfim, para mostrar como também isto tem a ver com a arqueologia da guerra e da morte. E constituímos um grupo constituído por parte antigos alunos meus cujo trabalho de grande qualidade eu tinha acompanhado. Também está aqui connosco o Ansgar Scheffer, autor do primeiro trabalho académico sobre os judeus em Portugal, foi a sua tese de mestrado, a Cláudia Ninhos, a doutora Cláudia Ninhos, que fez uma tese de doutoramento brilhantíssima sobre as relações culturais luso-portuguesas durante o Terceiro Reich, e antes da guerra e durante a guerra, e que também está, e muito bem, aqui no projeto de Não Esquecer, e uma investigadora, Cristina Clímaco, da Universidade de Paris 8, que teve, aliás, um papel essencial na investigação feita em França, que foi a investigação principal que nós conduzimos. O que é que tornou possível este projeto? Este projeto já tem alguns anos, e a viabilidade financeira dele, em termos de poder continuar a progredir, deve-se à Fundação ACV, uma fundação alemã que cuida, que nos financiou nos primeiros 2 anos, que é responsável por indemnizar as vítimas do trabalho forçado. E, portanto, começámos pelo trabalho forçado, exatamente. Depois tivemos agora um apoio importante dos fundos da União Europeia. A Fundação para a Ciência e Tecnologia também se juntou tardiamente, mas juntou-se agora para nos facilitar este trabalho de Mauthausen, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Augusto Santos Silva. Foi muito importante, porque quando nós começámos a visitar, do ponto de vista da investigação, estes campos, verificámos, Mauthausen é um campo importante nesta economia dos campos, porque é em Mauthausen que está, de alguma maneira, centralizado o gabinete de investigação de todos os campos de concentração. Mauthausen tem o significado de centralizar, e é por isso que se faz uma grande comemoração atual, 8 de maio, que é a data da libertação do campo, a data da libertação pelos americanos, que devo dizer comparecem com
fardados com as unidades, fardados com as unidades que libertaram, as fardas das unidades que libertaram o campo a 8 de maio de 1945, um campo que os nazis tinham dedicado sobretudo aos latinos, um grande número de espanhóis que lutaram na resistência, ao lado dos franceses na resistência, refugiados da Guerra Civil de Espanha, republicanos, e portanto, Mauthausen tinha um aspecto simbólico muito importante, porque era o centro, e portanto resolvemos propor ao Ministério dos Estrangeiros, ao Ministro Augusto Santos Silva. Eu tinha a certeza que ele não podia deixar de concordar com isto, que o Estado português colocasse uma lápide no Muro das Lamentações do Campo, onde há lápides de todos os países. Eu devo dizer que verifiquei que uma das razões de conflito nas cerimónias de 8 de maio é que, por exemplo, a Federação Russa continua a considerar que os mortos ucranianos, bielorrussos e não sei o quê, fazem parte da antiga União Soviética e, portanto, fazem questão de a tropa que lá mandam também, solene, ir prestar homenagem aos mortos da Ucrânia e da Bielorrússia, o que não levanta pequenas dificuldades, como calculam com as autoridades desses países que entendem que essa homenagem é despropositada. Assim como os catalães, como é evidente. Os catalães têm uma placa própria, onde têm uma homenagem específica aos presos catalães, e ainda da última vez houve conflitos grandes com as autoridades espanholas, etc. Ou seja, toda a gente dá muita importância a isto, é só para dizer isto. Ou seja, evoco estes incidentes para dizer que isto é um ponto simbólico importantíssimo. Eu devo dizer que a delegação italiana às comemorações do 8 de maio em Mauthausen traz centenas e centenas de pessoas que entram por aquele campo a cantar o Bella Ciao, a canção da resistência. É absolutamente impressionante, é uma cerimónia. E, portanto, a nós fazíamos impressão que Portugal, que teve ali mortos, teve ali 4, 5, 6, meia dúzia ou mais de mortos, de pessoas que passaram por ali, algumas morreram, portugueses morreram em Mauthausen, estivesse completamente fora disto e, portanto, tratava-se de Portugal enviar uma delegação oficial às cerimónias e que tivesse a sua placa ali. O Ministério o Ministério não se limitou a concordar, quer dizer, pagou as despesas inerentes ao facto, porque era preciso mandar fazer a placa, constituir a delegação, etc. Mais do que isso, no segundo ano, no primeiro ano que isto aconteceu foi em 2017, e no segundo ano, em 2018, a delegação oficial foi integrada por estudantes de Lolé, cuja Câmara Municipal financiou uma deslocação dos jovens loletanos. Morreram 4 loletanos, passaram por Mauthausen 4 loletanos, e a Câmara Municipal associou-se e o Ministério dos Estrangeiros aceitou integrar na própria delegação, na delegação oficial, esses estudantes que foram com uma grande bandeira portuguesa, aos escravos, etc., prestaram uma homenagem cheia de significado e que tinha sido preparada pela ida do nosso projeto de investigação, a ida a Lolé, a reunir com os professores, reunir com os alunos e convencer o Presidente da Câmara, aliás, com muita facilidade, um homem, ainda hoje é o Presidente da Câmara, um homem com grande abertura de espírito e que pagou aos alunos, aos seus jovens, pagou a ida do... Peço desculpa, acontece-me sempre isso. E estamos a fazer o mesmo agora em Vila Nova de Famalicão. Ou seja, este projeto criou uma exposição e o nosso trabalho é muito parecido com este trabalho que o Ministério agora está a fazer com o Aristides Sousa Mendes, que é ir às escolas, trabalhar com os professores, trabalhar com os alunos, levar a exposição. Em Vila Nova de Famalicão vai inaugurar-se agora a nossa exposição, já teve em Lolé, vai agora para Famalicão. Só não teve em Oeiras porque caiu-nos em cima a pandemia e obrigou-nos a interromper durante 1 ano e meio praticamente os trabalhos. E em Lolé, em Famalicão, vamos fazer a exposição, vamos às escolas e tenho esperança de que venhamos a convencer o Presidente da Câmara de Famalicão também a apoiar a deslocação.
não direi das turmas inteiras, mas das delegações dos alunos que façam melhores trabalhos sobre o assunto, etc., deslocá-los a Mauthausen. Devo dizer que a impressão causada naqueles jovens pela visita a Mauthausen foi absolutamente impressionante. Como é impressionante visitar um campo de concentração, provavelmente muitos de vós já visitaram, um campo de concentração é uma coisa que nos deixa sem respiração, quer dizer, que nos deixa visitar Auschwitz, visitar Mauthausen, visitar Dachau, visitar Buchenwald, Neuengamme, tudo, o nosso projeto visitou esses campos todos, e é sempre uma emoção, é sempre lágrimas nos olhos, é sempre a garganta, não pode falar, porque são campos com um simbolismo brutal, e é o que nos ajuda a perceber o que são os riscos do retorno a certas ideias e a certas práticas. Finalmente, uma palavra só para dizer, perguntam-nos sempre, os alunos e os colegas com quem falamos, há uma pergunta, mas como é que foi para um país neutral, como é que foram lá parar? Cerca de 400 portugueses, que foi o que nós apurámos até agora no sistema concentracionário, tomando o sistema concentracionário como o conjunto de campos de concentração, campos de prisioneiros, que estavam como se fossem campos de concentração, mas que eram prisioneiros de delito comum, que o Himmler e as SS mobilizaram a partir de 42 também para o trabalho escravo na produção de guerra. Portanto, campos de concentração, campos de prisioneiros e os Stalag, que eram os campos dos prisioneiros de guerra, que de acordo com a Convenção de Genebra, os oficiais não trabalhavam, mas os que não eram oficiais trabalhavam e eram obrigados a trabalhar, ainda que não fosse trabalho escravo, porque era um trabalho que, teoricamente, pelo menos até certa altura, tinha uma pequena remuneração e trabalhavam também, eram obrigados a trabalhar para os alemães. E ainda havia o grande contingente de portugueses que foram trabalhar para a Alemanha, uns porque, de modo próprio, em 1940, a Alemanha era um país, do ponto de vista do mercado de trabalho, extremamente atrativo, porque havia férias pagas, o salário era melhor e a guerra estava muito distante dos centros industriais da Alemanha e, portanto, há recrutamento de trabalho português, quer na Espanha, quer em Paris, onde havia muitos imigrantes, que vai trabalhar para a Alemanha. Depois, o problema é que eles, como Portugal não tinha acordo de trabalho com a Alemanha, eles iam, as entidades alemãs, as entidades recrutadoras chamavam-nos sem passaporte e como eles não tinham passaporte, depois não podiam sair. E não saíram, ou seja, a partir de certa altura na guerra, eles, de trabalhadores voluntários, transformam-se em trabalhadores forçados, porque não têm maneira de sair dali. E, portanto, há ainda esse grande contingente do trabalho forçado, sobre o qual não há estatísticas. Mas há centenas de portugueses que foram trabalhar para a Alemanha, a partir, sobretudo, da França, onde estavam emigrados. Em França havia desemprego, ainda havia os efeitos da crise de 29, portanto, muitos deles saltaram para o trabalho da Alemanha, onde a indústria de guerra proporcionava, a indústria de preparação da guerra proporcionava o pleno emprego, e, portanto, aquilo, ou quase pleno emprego, e, portanto, muitos foram para lá e não voltaram. Muitos também foram ao abrigo daqueles acordos do regime do Pétain com os recrutadores alemães, com o Fritz Schäuble, o plenipotenciário para a mão de obra, o Gauleiter de Turíngia, que é o homem que vai organizar aquelas células Seukel-Aktionen, as ações Seukel, que eram ações brutais de arrebanhamento de força de trabalho. Em França não se fez como em Varsóvia e na Bielorrússia, em que eles, às 10 da noite, à saída dos teatros, cercavam a praça e tudo que era homens era embarcado à força para ir trabalhar para a Alemanha. A família, eles não regressavam a casa à noite e tinham ido embora, mas em França foi por acordos, a releve, ou seja, por cada preso alemão, por cada preso francês, prisioneiro de guerra, era trocado por três trabalhadores, o envio de 3 trabalhadores especializados, a releve, a troca, e depois o serviço de trabalho obrigatório, que aliás foi um grande fornecedor da infantaria da resistência do maquis francês, porque os jovens fugiam do trabalho obrigatório para se filiarem nas organizações da resistência. E nessa matéria nós temos aqui nos arquivos do Ministério muitas cartas de esposas, não é? De mulheres, que dizem assim: o meu marido foi chamado à gendarmeria
desapareceu. Onde é que está o lombarismo? Porquê? Porque as autoridades francesas, as autoridades da colaboração, a certa altura preferiam mandar para a Alemanha fazer a troca e fazer este intercâmbio com as brigadas Scheikel, mandando imigrantes para poupar os franceses. Não é? E, portanto, havia muitos portugueses que eram chamados à gendarmeria e desapareciam. Iam-se embora, desapareciam, por isso simplesmente. E esses, não há contabilidade. Não temos contabilidade para esses. Quer dizer, o nosso projeto tem contabilidade para os campos de concentração, para os campos de prisioneiros e contabilidade para os stalag. Aí há contabilidade. Também não há contabilidade para os campos de extermínio. Mas aí deve haver poucos portugueses nos campos de extermínio. Há muitos judeus até alguns de origem portuguesa, Salónica, Antuérpia, Amsterdão. Mas porquê? Porque quem chegava ao campo de extermínio era morto no dia seguinte ou no próprio dia. Quer dizer, e portanto não há e os campos de extermínio eram no leste, eram lá na Polónia, e destinavam-se a exterminar os guetos de Varsóvia, Lodz, etc. E, portanto, eles eram evacuados dos guetos para os campos de extermínio e morriam logo. Sobibor, Treblinka, esses campos junto a... já fora do Grosse Reich, do Grande Reich. E, portanto, aí não há... Agora, quanto a estes, nós apuramos. Quer dizer, há cerca de 70 portugueses identificados como passando pelos campos de concentração, isto somando campos de concentração, sobretudo são campos de concentração, e campos de prisioneiros comuns. É preciso dizer que um homossexual é preso comum, é um preso desviante, comportamento desviante, é preso comum, é mandado para um campo de concentração. Muitos são. Encontramos portugueses que estão em campos de concentração porque tinham uma espingarda de caça em casa. E as diretivas do ocupante especificavam que não se podia ter em casa armas, nem sequer armas de caça. E, portanto, era proibido. E há portugueses que são mandados para campos de concentração por terem armas de caça em casa. E, portanto, foi isso é isto que nós fizemos. Agora, o nosso trabalho está a meio. Terminámos uma primeira fase, que foi recensear os imigrantes, recensear a realidade francesa. Em 1939 já há 30 mil imigrantes a trabalhar em França. Foi sobre esses que nós trabalhamos. Mas há mais. Isto é um cálculo conservador. Nós temos até agora recenseados no conjunto do sistema concentrado cerca de 400 portugueses, incluindo do Stalag, mas há mais. Porquê? Porque nós ainda nem sequer esgotámos, já fizemos um bom trabalho de arquivo na França, mas falta a Bélgica, onde havia muitos portugueses, e a Bélgica é um país ocupado também. Sobretudo, só teremos uma aproximação realista quando fizermos também a Bélgica. A Itália há poucos imigrantes portugueses, na Holanda também, enfim, há portugueses sempre por todo lado, não é? Aliás, em Mauthausen até chineses havia, portanto, quer dizer, há chineses, a China está também representada nas cerimónias de Mauthausen, é o universo da morte. E, portanto, este livrinho que nós publicamos, digamos assim, é o primeiro relatório que fazemos sobre a primeira fase. Temos agora um segundo passo que vamos ter que dar imediatamente a seguir, com este termino, que é, o Governo considerou também, o Sr. Ministro dos Estrangeiros, a justiça de publicar em diário do Governo a lista de mortos portugueses no campo de Mauthausen. E depois iremos aos outros. Já temos um apuramento razoável. Aqui com o campo de Mauthausen o que se passou é que os espanhóis que se anteciparam a nós nesta medida publicaram os nomes também de Mauthausen, mas um José Dias tanto pode ser português como espanhol. E os espanhóis, devido a uma tendência antiga da sua historiografia, engoliram os nomes portugueses na lista. No entanto, é preciso fazer justiça, nós escrevemos para o juiz, eles criaram uma comissão judicial para determinar estes nomes, e eles foram muito prontos em eles próprios expurgarem aqueles que eram manifestamente portugueses. Ou seja, o José Dias de Famalicão não é bem espanhol, não é? Ou o António Gonçalves. Então esses nomes há. E, portanto, recuperamos essa lista e tencionamos em dezembro, por proposta do Sr. Ministro, tencionamos em dezembro, quando
no próximo momento emblemático destas comemorações, apresentar então a lista completa de Mauthausen para podermos fazer justiça a esta gente, para podermos fazer justiça aos que morreram. Eles morreram, reparem, quem é que morre nos campos de concentração? Morrem os homens que lutaram pela liberdade. Quem morre nos campos de concentração são refugiados republicanos portugueses da Guerra Civil de Espanha, que são apanhados nos campos do sul da França, e quando a Alemanha entra em França, são parte deles, são levados para os campos, e são homens trabalhadores em França, imigrantes, que se alistaram na resistência, nos réseaux dos frontières partisans, nos réseaux gaullistas, nos réseaux independentes, e são homens que distribuíam propaganda contra os alemães, transportavam armas, participavam em sabotagens, quer dizer, era gente que lutava pela liberdade. Não é? Aqui, estamos a homenagear não indivíduos que foram presos, homens que foram metidos do Nacht und Nebel, ou seja, noite e nevoeiro, a célebre diretiva do Hitler, noite e nevoeiro, foram mandados para a noite e nevoeiro para lutarem pela liberdade. E num momento como este, tão preocupante para a política europeia, para a política portuguesa, este renascimento, esta desculpabilização, todo este ambiente que está criado, só podemos saudar a iniciativa que o Ministério teve de lembrar esta gente, de lembrar estes combatentes. São combatentes tão importantes como aqueles que foram parar a Caxias, ao Aljube, às prisões políticas do regime. Sem eles, não tínhamos a liberdade e, portanto, estas comemorações têm um grande significado cívico, à qual o nosso grupo de trabalho do Instituto de História Contemporânea, com muito gosto, inteiramente se associa, porque o dever da investigação é também esse, o de trabalhar pela cidadania. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra a investigadora Margarida de Magalhães Ramalho. Boas tardes. Eu vou ser muito rápida, já percebi que estamos em cima da hora. Eu saúdo, sobretudo, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a comissária deste magnífico projeto, e que eu conheci hoje e que tive imenso prazer, mas também todas as personalidades que estão na sala. Felizmente, toda a gente que falou antes de mim já foi capaz de dizer praticamente tudo aquilo que eu queria dizer. Todas as situações que são importantes e que nos levam, no fundo, a que nós cada vez mais queiramos preservar a memória. As nossas memórias, enquanto seres individuais na nossa vida privada, foram fundamentais para fazer com que nós hoje sejamos aquilo que somos. Sem essas memórias da nossa infância, da nossa vida, se calhar seríamos outra coisa. E isso que acontece enquanto seres individuais, acontece como seres coletivos, e é uma coisa que é absolutamente fundamental. Não só lembrar aquilo que, de alguma forma, é altamente perigoso e que já foi aqui também falado e que nós estamos a assistir, mas também a capacidade de fazer a diferença em momentos chaves. E é essa parte a que eu me dediquei e agradeço imenso ao Duarte Azinheira ter-me convidado para este projeto. De facto, é muito interessante ver como pessoas, de alguma forma, a maior parte delas pertenciam ao corpo diplomático, mas outras também, enquanto seres individuais, souberam fazer a diferença, souberam, de uma forma nem sempre igual, nem em proporção, mas souberam perceber, ter a empatia e perceber que tinham naquele momento a possibilidade de fazer qualquer coisa, e fizeram. E isso eu acho que é aquilo que para nós, enquanto seres humanos, nos interessa reter e passar às outras gerações. Não é um herói aquele que tem um fato especial como a capa às cores. É aquela pessoa com defeitos e qualidades como todos, mas que no momento certo sabe dizer basta, vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer a diferença. Isto aconteceu com os já subajamente conhecidos Aristides Sousa Mendes, que é de facto, talvez, segundo dizem alguns investigadores, a pessoa que mais salvou individualmente pessoas durante o Holocausto, mas também o nosso embaixador Sampaio Garrido, que tem uma ação muito importante. Tem esquecido Teixeira Branquinho, que, a meu ver,
até tem uma ação mais direta, porque é ele que fica o ano de 44 praticamente todo sozinho, já em Budapeste, depois com o apoio de um húngaro que é Jules Gulden e que o vai ajudar, e ele vai passar por situações muitíssimo complicadas para levar a cabo esse trabalho de emitir passaportes. É evidente, já tinha um apoio do Estado português, é verdade, mas no entanto ele arrisca também uma série de situações muitíssimo desagradáveis. Por outro lado, o padre Joaquim Carreira é de facto um homem que teve também a capacidade de fazer a diferença, poderia não o ter feito, mas que ficou, é daquelas situações que se conhece menos e que é importante conhecer. Ele, enquanto reitor do Colégio Pontifício Português em Roma, vai abrir as portas do colégio e vai proteger não só judeus como antifascistas. E de alguma forma ele sabe que o colégio está preservado e em princípio não é suposto haver rusgas, mas pelo sim, pelo não, e em determinada altura ele percebe que tem toda a probabilidade também de haver rusgas e vai pegar nas pessoas que ele vai guardando e acolhendo e vai pô-las a salvo noutros sítios. E de facto a sua ação salvou, ou através da sua ação, salvou dezenas de pessoas. Conhece uma família que é aquela que depois deu origem ao processo, mas foram muito mais. E por outro, Brito Mendes é de facto um homem individual, se calhar não teria grandes possibilidades de fazer muita coisa, mas mais uma vez fez aquilo que podia. Salvou o filho, ou a filha, neste caso, dos seus amigos e vizinhos polacos que vão os dois morrer em campos de extermínio. E ele consegue que a criança consiga sobreviver escondida no norte de França, no meio juntamente com o filho dele. Para além destes, nós sabemos que dentro do corpo diplomático português houve imensos elementos que fizeram a diferença. Pequenas diferenças, é verdade, mas fizeram-na. E fizeram-na não só contornando regras, não só fechando os olhos a determinadas coisas, mas também, como foi o caso na altura, o segundo secretário da Embaixada de Portugal em Berlim, ou da delegação em Berlim, Manuel Homem de Melo, que partilhava os seus cupons, as senhas de racionamento com uma família judia que ele conhecia e que estava clandestina e que não tinha acesso ou não poderia ter comida se não tivesse estas senhas, e ainda tenta, juntando uma parte das suas poupanças, resgatar de um campo de extermínio a filha desta família, e que a Gestapo chega-lhe a dizer que sim senhora, que a vai soltar, fica com o dinheiro obviamente, mas não a devolve, porque ela entretanto já tinha morrido. Mas para além disso há uma série de outras pessoas que vão fazer essa diferença, ainda antes do começo da guerra, mas depois durante. São casos que estão em estudo e que precisam de mais investigação e de mais estudos. No entanto, nós sabemos que eles existiram, porque as pessoas muitas vezes não faziam, era a escala que fez Aristides Sousa, faziam com escalas bastante mais pequenas. Mas é aquilo que eu vos dizia há bocado, se puderem fazer qualquer coisa, já não é mau. Diz o Talmud, quem salva uma vida, salva o universo. Cada um salva aquilo que pode e ainda bem que o faz. Muito obrigada.